Cada ciclo é gradual e de repente todos os ciclos são assim. Assim você poderia ter uma explosão no topo, como é que você estava falando, e depois uma correção semelhante, mas com números muito mais altos do que os que estamos falando agora e o que impulsiona o medo e a ganância. Nesta análise de mercado temos uma grande atualização de Jeff Booth. Ele irá compartilhar os seus últimos insights e previsões para o mercado de Bitcoin para 2025. Em uma entrevista recente no canal Green Candle, ele discute os ciclos do Bitcoin e como é que as coisas se podem desenrolar desta vez. Ele também explica porque é que é tão importante acumular Bitcoin agora, já que o preço deve aumentar significativamente no futuro. Se você é novo aqui, já agora, espero que considere inscrever-se até ao final do vídeo, porque eu coloco aqui informações de qualidade sobre cripto todos os dias. Preciso dessa emoção humana para tentar chegar para jogar. O jogo é curto, longo, o velho jogo em novo protocolo que é limitado pela energia. Isso vai gerar alguns fogos de artifício realmente interessantes. É por isso que não falo sobre preço. É por isso. Como você poderia falar sobre preço com todas essas coisas e eu não me arrependo das pessoas que fazem isso, se é isso que elas querem fazer? E muitas dessas pessoas, e talvez isso esteja certo, porque muitas das pessoas que estão segurando o Bitcoin irão vender a algum nível de preço para trocar de volta para o pedaço de papel. Quanto Bitcoin você precisa para se aposentar? Quanto você precisa para, eu acho, ficar bem nesse novo mundo que está se desenvolvendo rapidamente? O valor implícito hoje de um Bitcoin. O poder de compra de hoje em relação ao balanço patrimonial de hoje é de 43 milhões de dólares. E não estou falando de 43 milhões de dólares. Estou falando do poder de compra implícito de 43 milhões de dólares. E duas coisas vão acontecer conforme você avança. Duas coisas vão acontecer. As finanças existentes. O balanço patrimonial existente, que se baseia apenas em mais pedaços de papel, precisa se expandir e precisa se expandir muito, certo? Tanto à medida que isso se expande, esse poder de compra implícito, todos os preços serão mais altos dentro desse sistema. Os preços das casas serão mais altos, os preços do petróleo serão mais altos em relação ao pedaço de papel. E isso expandirá esses 43 milhões. É por isso que é difícil quantificar. Portanto, se você disse poder de compra hoje, o poder de compra hoje aumentará para sempre porque os preços cairão para sempre em relação a ele. Então você está lidando com as duas coisas ao mesmo tempo. E as pessoas estão medindo o preço por meio desse outro instrumento que é extrativo em relação ao que acabei de decidir. Assim, com o tempo, repetidamente, simplesmente se o Bitcoin permanecer descentralizado e seguro, eventualmente você não precisará de nenhum Bitcoin. Você precisará de uma fração muito pequena porque como a IA e a robótica fazem o trabalho, você não precisará. Portanto, com o tempo, você precisará de muito, muito pouco Bitcoin para poder fazer isso. Se eu estiver errado e isso for centralizado e quebrar e for centralizado, então parecerá que você vive em um sistema de controle em que Elon Musk, Mark Zuckerberg ou os tecnocratas controlam todas as decisões sobre o que você recebe. Esses são os dois extremos do espectro. Então, você mencionou isso um pouco, certo? Como você vê a possibilidade de centralização é um hard fork? É algo que podemos obter onde a BlackRock está tentando fazer um grande esforço para centralizá-lo. Por exemplo, como você vê a possibilidade de chegarmos a esse ponto? Portanto, quer começar um ponto diferente e quer começar lá só porque sim. Porque se em 5.000 anos de história da humanidade, muitas pessoas souberam o que eu falei antes. Sempre vivemos em um sistema explorador e o ouro não conseguiu resolver esse conflito e a facilidade, embora o ouro tenha colocado um freio nisso. Mas nós negociávamos com um instrumento derivativo, certo? Ou entraríamos em guerra com outra pessoa e roubaríamos seu ouro. Nosso modelo mental disso é que temos de viver na inflação. A maioria das pessoas acredita que precisa ter inflação para viver, como se isso fosse ridículo. Pois é, não acreditam. Em outras palavras, eu não acredito que poderia negociar com pessoas do mundo todo a menos que alguém roubasse meu dinheiro. Isso é tão ridículo. Mas a maioria das pessoas ainda acredita nisso. E daí se elas acreditam que tornarão isso realidade e estabelecerão preços nesse sistema. Portanto, o risco para o Bitcoin somos nós, nossas ações. E se nunca tivemos um sistema como esse, então esse deve ser um risco real, porque nossas ações permitem a centralização e sempre permitiram. E isso não significa que elas sejam ruins. Significa que estão tentando proteger um modo de vida ou sistema que possuem. E não conseguem enxergar esse outro sistema. Mas, na verdade, não importa o que eles querem fazer ou o que eles querem fazer, porque não são eles, somos nós. Já disse isso muitas vezes. Não há eles, somos nós, nossas ações nessa questão. Nossas ações. Não precisamos mais fazer isso. Portanto, acho que o mais importante aqui é o conhecimento do que estou dizendo, o conhecimento disso. E não há nada.
E o que me deixa realmente empolgado com isso também é que quando a primeira lista de criptógrafos em 92 era de 70 pessoas, agora se juntaram 100 mil pessoas a eles. 100 mil pessoas fazendo anotações. Elas se juntaram. E, na verdade, muitas dessas pessoas nem sequer são figuras públicas. Portanto, não é possível encontrá-las. Pois é, elas estão em todos os lugares. E essa legião de pessoas está crescendo e crescendo e crescendo que agora sabem disso. Matt Odell é um deles, Gigi é um deles, Jack Dorsey é um deles, você é um deles, eu sou um deles. E todas as pessoas são. E você pode saber, eu posso. Desculpe-me se não citei seu nome, porque eu poderia citar muitos amigos que sei que são esses nós que protegem. Essa rede que entendem isso e por que a descentralização é tão importante para a raça humana e para onde estamos indo. Pois é, o presidente Trump assinou uma importante ordem executiva na quinta-feira passada, criando um grupo de trabalho para se concentrar em ativos digitais, as criptomoedas. Este grupo vai ser responsável por propor regulamentações para o setor de criptomoedas e avaliar a ideia de um estoque nacional de cripto. A ordem cumpre uma promessa que Trump fez durante a sua campanha de estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin. Ela reflete a crescente importância das criptomoedas nos sistemas financeiros nacionais e globais. Esta decisão também ocorre no momento em que Trump e a sua família aprofundam o seu envolvimento na indústria de criptomoedas, com interesses financeiros crescentes vinculados a ativos digitais. A ordem executiva é vista como um grande passo para formalizar o papel das criptomoedas nos Estados Unidos. E já agora, se você gostou desta explicação, achou útil, não se esqueça de esmagar o botão de curtir. O meu nome é Rui Divino. Obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Não se esqueça também de subscrever o canal, compartilhar, comentar, porque tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube a encontrar mais pessoas espetaculares como você. Amanhã voltarei para mais um vídeo e até lá tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.